Imagine um avião comercial desaparecendo no meio do céu, sem deixar rastro. Foi exatamente isso que aconteceu com o voo 370 da Malaysian Airlines. Em uma madrugada de março de 2014, a aeronave partiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim, levando 227 passageiros e 10 tripulantes, mas jamais chegou ao seu destino. Esse desaparecimento misterioso e trágico, que logo se tornou um dos maiores enigmas da aviação moderna, levantou inúmeras perguntas e deu origem a diversas teorias ao redor do mundo. O que realmente aconteceu naquela noite? Hoje, vamos mergulhar profundamente nos detalhes dessa história, explorando as teorias, descobertas e o impacto duradouro que esse caso deixou. Capítulo 1. Voo 370 da Malaysia Airlines. Preparativos e a tripulação. A história do voo 370 da Malaysia Airlines começou como mais uma viagem regular, planejada para partir de Kuala Lumpur, rumo a Pequim, na madrugada de 8 de março de 2014. Esse voo de número 370 carregava 239 pessoas, entre passageiros e tripulação. Operado por um Boeing 777, uma aeronave reconhecida por sua segurança e confiabilidade, o voo era comandado por uma tripulação experiente. Zahari Ahmad Shah, o capitão, possuía vasta experiência e estava na profissão há 18 anos. Ele era muito respeitado entre os colegas, conhecido por seu cuidado e atenção aos detalhes. O primeiro oficial, Farik Abdul Hamid, estava em fase de aprendizado intensivo. Com 27 anos, ele acumulava horas para sua certificação completa e era visto como um jovem dedicado e promissor. Além dos tripulantes, a bordo estavam passageiros de várias nacionalidades. O maior grupo era de chineses, mas também havia cidadãos da Indonésia, Austrália, Índia, França, Estados Unidos, Rússia, Canadá e outros países, formando uma diversidade cultural. Isso destacava o voo como uma representação das viagens internacionais modernas e da confiança dos passageiros na segurança da aviação comercial. Com os procedimentos de segurança seguidos conforme o padrão, o voo estava preparado para uma viagem tranquila de pouco mais de 6 horas. Capítulo 2. O último contato. Primeiros sinais de problema. O voo decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur às 0h41 e seguiu em direção ao norte sobre o Mar do Sul da China, rumo a Pequim. No início, tudo parecia dentro do previsto. Após a decolagem, a aeronave rapidamente alcançou a altitude de cruzeiro de 35 mil pés, que é o padrão para voos internacionais de longa duração. Pouco tempo depois, os pilotos estabeleceram contato com o controle de tráfego aéreo de Kuala Lumpur, informando sua posição e a altitude. Contudo, quando o voo se aproximava do espaço aéreo vietnamita, o controle de Kuala Lumpur transferiu a comunicação para o controle de Ho Chi Minh, enviando uma mensagem padrão de despedida. Boa noite, Malaysian 370. O capitão respondeu com uma mensagem comum em aviação. Boa noite, Malaysian 370. Poucos minutos depois, o avião desapareceu das telas de radar civil. O transponder, equipamento que transmite informações da aeronave para os radares em terra, ficou em silêncio. Esse detalhe aumentou a tensão na sala de controle, pois o voo estava oficialmente sem contato. Capítulo 3. O desaparecimento e as primeiras hipóteses. Após a perda de sinal, as autoridades civis tentaram repetidamente entrar em contato com o voo 370 sem sucesso. Quando as tentativas de comunicação falharam, iniciou-se uma busca em cooperação com as autoridades militares, que também perderam contato com o voo. Como não houve qualquer chamado de emergência ou pedido de socorro, a situação foi tratada com uma urgência crescente e, ao mesmo tempo, com perplexidade. Como um Boeing 777 desaparece sem deixar rastro? As primeiras hipóteses incluíam falha elétrica massiva, despressurização ou até mesmo um erro de navegação que poderia ter desviado a rota do avião. Mas, conforme as horas passavam, tornava-se cada vez mais improvável que esses problemas técnicos fossem a única causa. Logo, o possível desvio intencional passou a ser uma teoria considerada pela equipe de busca. Capítulo 4. A busca no Mar do Sul da China e Golfo da Tailândia. Assim que o desaparecimento foi confirmado, uma busca foi organizada no Mar do Sul da China e no Golfo da Tailândia, onde o avião havia feito seu último contato. A busca envolveu aviões, navios e equipes de várias nações,
refletindo a dimensão internacional da tragédia. No entanto, nenhum sinal do avião foi encontrado. Com o passar dos dias, a área de busca foi ampliada para o Estreito de Malaca, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. A mudança de localização indicava a possibilidade de que o voo 370 pudesse ter feito uma curva não autorizada antes de perder o contato. Porém, mesmo com essa expansão, os esforços de busca não resultaram em nenhuma evidência concreta. Capítulo 5. Dados de satélite. Revelam novas informações. Uma semana após o desaparecimento, uma empresa britânica de satélites, a Inmarsat, apresentou dados que mudaram o rumo da investigação. Apesar de o avião estar fora do alcance dos radares, ele continuou enviando sinais automáticos para um satélite, conhecidos como pings. Esses pings eram, na verdade, tentativas automáticas de conexão e indicavam que o avião ainda estava em voo após a perda de contato. Essa descoberta indicou duas rotas possíveis, uma para o norte, em direção ao Cazaquistão, e outra para o sul, sobre o Oceano Índico. Devido à alta cobertura de radar no norte, a rota mais provável passou a ser a do Oceano Índico, onde a busca se intensificou. Contudo, a falta de clareza quanto à localização exata do avião tornou a busca extremamente desafiadora e começou a ser considerada uma das mais complexas operações de busca e resgate da história da aviação. Capítulo 6. Descoberta e análise dos destroços na Ilha da Reunião. Em julho de 2015, mais de um ano após o desaparecimento, uma parte da asa do Boeing 777 foi encontrada na Ilha da Reunião, no Oceano Índico. Esse pedaço, conhecido como flaperon, foi confirmado como pertencente ao voo 370, o que trouxe um misto de alívio e tristeza para as famílias, pois era uma evidência concreta de que o avião realmente havia caído no mar. Após essa descoberta, outras peças menores foram encontradas em praias de ilhas no Oceano Índico, incluindo Moçambique, Tanzânia e Madagascar. Embora muitas dessas peças tenham sido identificadas como pertencentes ao voo, elas não foram suficientes para esclarecer as causas do desaparecimento, mas forneceram indicações sobre o provável ponto de impacto no oceano. A análise das peças sugeriu uma desintegração brusca, mas não ficou claro se isso ocorreu em voo ou no impacto com a água. Capítulo 7. Hipóteses de despressurização e falhas técnicas. Uma das teorias mais discutidas pelos especialistas é a de uma despressurização lenta na cabine. Nesse cenário, uma falha no sistema de oxigênio poderia ter deixado a tripulação e os passageiros inconscientes, enquanto o avião continuaria no piloto automático até esgotar o combustível. Essa teoria, conhecida como hipótese do voo fantasma, sugere que o avião permaneceu em um longo voo descontrolado até cair no Oceano Índico. A falta de comunicação e a ausência de pedidos de socorro apoiam essa teoria. Por outro lado, uma falha elétrica massiva também foi considerada. Uma falha desse tipo poderia ter comprometido os sistemas de navegação e comunicação, deixando os pilotos sem alternativas para enviar sinais de emergência. Contudo, ainda não há evidências definitivas de que essas falhas teriam ocorrido. Capítulo 8. Análise da vida do capitão Zaharie, Ahmad Shah. Com o passar do tempo, as investigações se voltaram para o capitão Zaharie Ahmad Shah, o comandante do voo 370. Zaharie era descrito como um piloto experiente, respeitado por seus colegas e apaixonado por aviação. Contudo, uma análise de sua vida pessoal revelou que ele estava enfrentando desafios emocionais e familiares. As autoridades também encontraram um simulador de voo na casa de Zaharie, onde ele teria traçado uma rota muito semelhante à seguida pelo voo 370. Isso levantou suspeitas sobre a possibilidade de o desaparecimento ter sido intencional. No entanto, familiares e amigos próximos afirmaram que Zaharie era uma pessoa dedicada, que jamais colocaria a vida de passageiros em risco. Capítulo 9. O enigma do copiloto, Farik Abdul Hamid. O copiloto Farik Abdul Hamid, apesar de ser menos experiente, também passou por uma análise detalhada. Durante a investigação, foi descoberto que Farik tentou fazer uma ligação telefônica momentos antes do desaparecimento completo do avião. A chamada foi rapidamente interrompida, mas levantou questões sobre quem ele tentava contatar e por quê. Alguns especularam que ele poderia estar tentando pedir ajuda, mas as autoridades mantiveram silêncio sobre os detalhes desse contato, aumentando as dúvidas em torno de sua possível relação com o desaparecimento. Capítulo 10.
as famílias em busca de respostas e o impacto emocional. Os familiares dos passageiros enfrentaram uma longa e dolorosa espera por respostas. Ao longo dos anos, eles se organizaram em grupos de apoio, buscando informações e pressionando as autoridades para que mantivessem as buscas. A ausência de um desfecho claro transformou o caso em uma ferida aberta para muitos familiares, que até hoje carregam o peso da incerteza. Apesar dos desafios, o desaparecimento do voo 370 trouxe lições importantes para a indústria da aviação. A implementação de sistemas de rastreamento mais precisos, caixas pretas com baterias de longa duração e melhorias na segurança dos passaportes foram algumas das mudanças realizadas desde o incidente. Capítulo 11. A continuação da busca pelo voo 370. Em 2018, a Ocean Infinity lançou uma nova busca na esperança de finalmente encontrar o avião desaparecido. Mesmo com toda a tecnologia avançada utilizada, a busca não teve sucesso, mas não diminuiu o desejo das famílias e de investigadores independentes de resolver o mistério. O voo 370 da Malaysia Airlines permanece um dos maiores mistérios da aviação moderna. Uma tragédia que deixou marcas profundas e continua a desafiar especialistas ao redor do mundo. Capítulo 12. Teorias alternativas e conspirações. A ausência de uma explicação oficial levou ao surgimento de várias teorias alternativas e conspiratórias, algumas baseadas em indícios frágeis e outras ainda mais fantásticas. Uma das teorias mais debatidas foi a de que o voo 370 poderia ter sido sequestrado por um grupo de agentes russos com o objetivo de distrair a atenção mundial da crise na Crimeia, que estava em um ponto crítico na época do desaparecimento. Outras teorias sugeriam a possibilidade de que o avião poderia ter sido desviado para uma base secreta em algum local remoto da Ásia Central. Supostamente, o voo teria pousado em segredo, onde seus passageiros teriam sido mantidos em cativeiro ou transferidos para outro local. Outra ideia levantada foi a de que o avião poderia ter sido alvo de um ataque militar não intencional. A possibilidade de uma intervenção militar por engano ganhou força devido à complexidade e à proximidade do espaço aéreo onde o voo desapareceu. Embora essas teorias captem a imaginação do público, nenhuma delas apresentou provas convincentes que sustentassem essas hipóteses, mas contribuíram para manter o mistério do voo 370 nas manchetes. Capítulo 13. A teoria do voo automatizado e falha humana. Uma hipótese técnica que ganhou atenção entre especialistas foi a possibilidade de uma falha nos sistemas de automação do avião. Nos últimos anos, sistemas como o piloto automático avançaram enormemente, permitindo que aviões voem por longos períodos com mínima interferência humana. No entanto, falhas nesses sistemas podem resultar em situações difíceis de resolver rapidamente, principalmente se ocorrerem simultaneamente com falhas de comunicação. Essa teoria sugere que um defeito nos sistemas automatizados do Boeing 777 poderia ter levado o avião a desviar de sua rota sem que a tripulação tivesse controle ou plena consciência da situação. Alguns especialistas argumentam que a complexidade dos sistemas modernos torna os pilotos, em alguns casos, excessivamente dependentes da automação, o que pode levar a dificuldades em retomar o controle em emergências inesperadas. Ainda que plausível, essa hipótese enfrenta limitações, pois o Boeing 777 é conhecido por ser confiável e passou por rigorosos testes de segurança. Além disso, ainda não foram encontrados indícios técnicos de que uma falha nos sistemas de automação tivesse causado o desaparecimento. Capítulo 14. Impacto na segurança aérea e regulamentações internacionais. O desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines teve repercussões importantes na indústria da aviação. Antes desse incidente, sistemas de monitoramento contínuo de aviões em tempo real eram limitados, especialmente em áreas remotas como o Oceano Índico, onde sinais de radar e comunicação via rádio são escassos. Após o desaparecimento, autoridades da aviação, como a Organização da Aviação Civil Internacional, adotaram mudanças para garantir que aeronaves comerciais sejam monitoradas continuamente, mesmo em regiões distantes. A Organização da Aviação Civil Internacional implementou padrões de rastreamento, exigindo que todas as aeronaves comerciais enviem atualizações de localização a cada 15 minutos, aumentando para intervalos de 1 minuto em situações de emergência.
Companhias aéreas ao redor do mundo agora investem em sistemas como o ADS-B, que permite o rastreamento via satélite em tempo real. Além disso, novas caixas pretas foram desenvolvidas para emitir sinais de localização por mais tempo e até se desprender automaticamente da fuselagem em caso de impacto com a água. Essas mudanças marcam uma evolução nas regulamentações, assegurando que desastres semelhantes possam ser evitados ou solucionados com mais rapidez. Capítulo 15. A dor das famílias e o luto inacabado. O desaparecimento do voo 370 também trouxe um impacto profundo e duradouro para as famílias dos passageiros e tripulantes. Muitos familiares se uniram em grupos de apoio e em campanhas para manter o caso vivo na mídia e pressionar as autoridades por respostas. Desde o desaparecimento, esses grupos organizaram vigílias e eventos públicos em memória dos desaparecidos, transformando o luto em uma luta contínua por respostas e transparência. Para muitas dessas famílias, a falta de respostas impede o processo de aceitação e encerramento emocional. Sem corpos ou pertences pessoais para sepultar, muitos parentes ainda vivem com a incerteza e a esperança remota de que possam um dia obter uma explicação ou, ao menos, algum tipo de justiça em relação ao que ocorreu. O impacto psicológico foi amplamente estudado e documentado por psicólogos, que destacaram o caso do voo 370 como um exemplo de luto ambíguo, um estado de dor emocional que permanece sem resolução e pode durar anos ou décadas. Capítulo 16. O papel das mídias sociais e da cobertura midiática. A cobertura do desaparecimento do voo 370 nas mídias sociais foi intensa, especialmente nos primeiros meses. A cada nova atualização ou rumor, o caso tomava as manchetes globais, tornando-se um dos assuntos mais comentados. Plataformas como Facebook, Twitter e fóruns dedicados à aviação e teorias de conspiração foram inundados por debates, discussões e teorias de usuários de todas as partes do mundo. O impacto das mídias sociais sobre o caso foi tanto positivo quanto negativo. De um lado, a atenção pública ajudou a manter o foco no caso, pressionando as autoridades a continuarem as investigações. De outro, o excesso de teorias especulativas e rumores gerou uma onda de desinformação que dificultou a busca por respostas reais, e muitos familiares se sentiram incomodados pela exploração de teorias sensacionalistas. A cobertura midiática também explorou o mistério do voo, mas à medida que os anos passaram, os relatos foram diminuindo, embora o interesse público continue. O voo 370 se tornou um dos maiores mistérios da aviação e uma história de apelo contínuo, mencionada em reportagens e documentários sobre desaparecimentos aéreos. Capítulo 17. A continuação da busca e o futuro do caso. Apesar do encerramento oficial das buscas, alguns investigadores independentes continuam a explorar novas pistas e áreas de busca em potencial. Empresas de tecnologia marítima, apoiadas por fundos privados, já manifestaram interesse em relançar operações de busca no Oceano Índico, caso novos indícios surjam. Essa busca independente reflete o desejo de resolução não apenas das famílias, mas também de muitos entusiastas e especialistas da aviação que se dedicaram a entender o mistério. Especialistas da área de exploração marítima e cientistas estão constantemente desenvolvendo novas tecnologias que poderiam ser usadas em futuras buscas, incluindo sonares mais avançados e veículos submarinos autônomos com maior alcance e precisão. Essas novas tecnologias trazem esperança de que, em algum momento no futuro, os destroços possam ser localizados e mais informações sobre o que realmente aconteceu com o voo 370 possam ser reveladas. Capítulo 18. Reflexão final. O impacto do voo 370 na sociedade e na aviação. A tragédia do voo 370 da Malaysia Airlines transcendeu as fronteiras da aviação e se tornou um símbolo da fragilidade humana diante do desconhecido. O caso trouxe uma consciência renovada sobre a importância de comunicação e segurança na aviação, gerando discussões sobre temas complexos como falhas técnicas, interferência humana e até o efeito das redes sociais no tratamento de grandes tragédias. Mais do que apenas um mistério da aviação, o voo 370 representa o impacto duradouro das perdas inexplicáveis, servindo como um lembrete da importância de manter a busca pela verdade e pela melhoria contínua nos padrões de segurança. Ele também destaca a resiliência das famílias e da sociedade diante da dor.
unindo pessoas de diferentes culturas e nações em uma luta comum por respostas e justiça. O desaparecimento do voo 370 nunca será esquecido e continuará a ser uma história comovente e um enigma instigante que atravessará gerações. O mistério duradouro e o legado do voo 370 da Malaysia Airlines. O desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines, mesmo após anos de investigações e buscas, permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da aviação moderna. A história do voo 370 reflete não apenas a complexidade tecnológica dos voos comerciais, mas também os limites do conhecimento humano quando confrontado com o inesperado e o desconhecido. A tragédia abalou famílias, impactou a indústria e deixou uma cicatriz na memória coletiva, provocando uma profunda reflexão sobre segurança, vigilância e a própria vulnerabilidade humana. Enquanto o mundo avança tecnologicamente, a memória do voo 370 serve como um lembrete constante da necessidade de aprimoramento contínuo na segurança aérea e na resposta a emergências. A criação de novas regulamentações de rastreamento e avanços nas caixas pretas são apenas algumas das melhorias implantadas em resposta a essa tragédia. Ainda assim, a incerteza que circunda o caso destaca o quanto ainda há para se entender e melhorar. Para as famílias dos passageiros e tripulantes, a busca por respostas é mais do que uma questão técnica ou legal, é uma necessidade humana de encerrar o luto, de honrar a memória dos entes queridos e de preservar seu legado. Essas famílias, que jamais desistiram de obter justiça e informações, mantêm vivo o apelo para que o mundo continue a buscar a verdade, mesmo diante do cansaço e das adversidades. O voo 370 da Malaysia Airlines representa o impacto duradouro de uma tragédia inexplicável, uma história de perseverança e um desafio que ultrapassa gerações. É um símbolo de como o desconhecido continua a fascinar e amedrontar a humanidade, ao mesmo tempo que inspira a busca incansável pelo conhecimento. Enquanto houver esperança de respostas, o caso do voo 370 permanecerá vivo nas mentes e nos corações de todos que se lembram desse dia fatídico de março de 2014. O legado do voo 370 continua a ressoar, incentivando avanços e lembrando-nos de que, mesmo nas situações mais obscuras, a busca pela verdade e pelo entendimento não pode cessar.